Olá, pessoal! Bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num tema que, no fundo, mexe com a vida de todo mundo: a arquitetura do nosso coração. Já parou para pensar no que os seus hábitos diários, aquelas pequenas coisas que você faz sem nem perceber, estão de fato construindo dentro de você? A gente vai explorar juntos essas forças, muitas vezes invisíveis, que moldam os nossos desejos mais profundos e que, tijolo por tijolo, constroem quem nós somos. Vamos descobrir como nossas rotinas funcionam como verdadeiras liturgias, que definem ativamente a pessoa em quem estamos nos tornando. Então, para começar, eu quero deixar essa pergunta bem direta para você. O que os seus hábitos estão construindo? Pensa aí na sua rotina. Desde a hora que você acorda e pega o celular, o café que você toma, o caminho que faz para o trabalho, para a faculdade, até aquela última rolada no feed das redes sociais antes de dormir. Cada uma dessas ações, repetida dia após dia, é como um tijolo que você assenta na construção da sua vida interior, na arquitetura do seu coração. A questão, veja bem, não é se você está construindo algo. Você está. A verdadeira pergunta é o quê? E é exatamente isso que a gente vai investigar hoje. Beleza, mas por onde essa construção toda começa? Qual é a fundação disso tudo? Bom, tudo parte de uma ideia fundamental sobre o que é ser humano. A gente compartilha uma sede, uma busca, um anseio que é universal. O teólogo A.W. Tozer, ele sacou isso de um jeito genial. Ele escreveu essa frase que é um soco no estômago. Ele diz que existe dentro de cada um de nós um poderoso anseio por algo maior, por transcendência, por Deus. E o mais interessante é que para Tozer isso não era uma fraqueza, um defeito de fabricação. Pelo contrário, era a nossa característica mais nobre, o que nos torna humanos. Ele acreditava que o grande problema da nossa época é que a gente tenta sufocar esse desejo, ignorar essa sede. E é justamente essa falta de anseio que nos leva a uma vida, como ele diz, rebaixada, apática, sem propósito. E aqui a gente encontra um paradoxo, uma contradição maluca. Fomos feitos para essa conexão profunda, para essa comunhão, mas, como o próprio Tozer descreve, na prática a gente passa a vida fugindo disso. Essa fuga cria um vácuo, um buraco no peito, sabe? Uma inquietação constante. É aquele sentimento de que está faltando alguma coisa, uma sede que a gente tenta saciar de tudo quanto é jeito. E é exatamente essa desconexão, essa fuga da nossa sede original, que nos torna super vulneráveis a ter nossos desejos capturados por outras coisas, por promessas que não podem se cumprir. Certo. Então, se todos nós temos essa sede, para onde ela vai? Para onde ela é canalizada no nosso dia a dia? Pois é, muitas vezes ela é direcionada para lugares e práticas que, no fim das contas, nos deixam ainda mais vazios. E é aqui que a gente entra na ideia das liturgias seculares. E o nosso primeiro grande exemplo, talvez o mais icônico, é o shopping center. Para a gente entender o poder de um lugar como o shopping, a gente precisa atualizar nossa ideia do que é idolatria. A escritora Alice Fitzpatrick ajuda muito nisso. Ela fala dos ídolos do coração. E, gente, isso não tem nada a ver com estátuas de pedra ou de ouro. Ídolo do coração é qualquer coisa que a gente coloca no centro da nossa vida, para nos dar segurança, valor, identidade, sentido, pode ser o sucesso na carreira, a aprovação dos outros, o conforto material, um relacionamento. São, como ela diz de forma brilhante, nossos amores que deram errado. São coisas boas em si, mas que a gente transforma na coisa principal, na fonte da nossa vida. E é aí que a cultura entra com tudo. O filósofo James K. A. Smith argumenta que a gente vive cercado por essas liturgias seculares. O que é isso? São rituais, práticas do dia a dia, que moldam aquilo que a gente ama, muitas vezes sem que a gente nem perceba. É um treinamento do coração que acontece de forma sutil. E para ele, o shopping é o exemplo perfeito. Pensa bem, o shopping não é só um lugar para comprar coisas. Ele é projetado para ser um tipo de templo do consumo, um lugar que nos ensina, através de sua arquitetura, suas vitrines, sua música ambiente, o que é a vida boa. Smith vai além. Ele desmembra a mensagem implícita, o evangelho que o shopping prega para a gente, em 3 passos bem claros. Passo 1. A publicidade, as vitrines, os influenciadores. Todo ao nosso redor nos diz constantemente que nós não somos bons o suficiente do jeito que somos. Você está quebrado, incompleto, sempre faltando alguma coisa. Passo 2. Qual a solução para essa sua quebra? O consumo. A salvação vem na forma de um novo celular, uma roupa da moda, uma viagem incrível, uma nova aparência. E, finalmente, o passo 3, a grande promessa. Essa nova aquisição vai te fazer completo, feliz, realizado. Mas a gente sabe que não é bem assim, né? É um ciclo vicioso de desejo, compra e uma decepção sutil, porque aquela sensação de completude, se é que ela vem, é sempre temporária, passageira.
O que a gente tem aqui, na verdade, são duas visões de mundo, duas promessas competindo pelo nosso coração. De um lado, a promessa do shopping, da cultura de consumo. Ela oferece uma realização temporária, que depende de uma aquisição constante e que nos ensina a tratar tudo como descartável, objetos, relacionamentos, até nós mesmos. Do outro lado, a gente tem a promessa do reino de Deus, que oferece uma paz duradoura, um contentamento que não depende das circunstâncias. Só que essa paz não cai do céu, não acontece por acaso. Ela exige prática intencional, um novo jeito de viver que leva a um florescimento real. E essa diferença gritante entre as promessas nos leva agora ao ponto central da nossa conversa. Há uma ideia que, se a gente entender de verdade, pode mudar tudo. É uma nova forma de enxergar o que realmente nos move como seres humanos. A tese central do James K. Smith é tão simples quanto profunda. Presta atenção nisso. Você é aquilo que ama. Vou repetir, para a gente deixar isso assentar. Você é aquilo que ama. Pensa nisso por um instante. Não é o que você pensa. Não é apenas no que você diz que acredita. No fim do dia, o que te define é aquilo que você ama, aquilo para onde o seu coração se inclina. E aqui está a virada de chave. Smith argumenta que, ao contrário do que a gente aprendeu desde o Iluminismo, a nossa principal força motriz não é o nosso intelecto, não é a razão pura. Nós somos, antes de tudo, seres que amam, que desejam. Na maior parte do tempo, as nossas ações não vêm de um pensamento supercalculado, de uma lista de prós e contras. Elas vêm de um lugar mais fundo, de desejos viscerais, de um instinto que foi treinado pelos nossos hábitos. A gente age a partir do que a gente ama, mesmo que, muitas vezes, a gente nem tenha consciência disso. E com essa nova compreensão do ser humano, o conceito de liturgia explode em significado. Liturgias não são mais só aqueles rituais que acontecem na igreja no domingo. Liturgias são quaisquer práticas repetitivas que moldam os nossos amores, que treinam os nossos desejos. Ir ao shopping todo fim de semana é uma liturgia. Passar horas rolando o feed do Instagram é uma liturgia. Assistir a noticiários que te enchem de medo e ansiedade é uma liturgia. Maratonar uma série até de madrugada é uma liturgia. Cada rotina, por mais boba que pareça, está ali, silenciosamente, nos ensinando a amar alguma coisa e nos orientando para uma certa visão da vida boa. Se isso é verdade, então o que significa transformação pessoal ou espiritual muda completamente de figura. Se nós somos aquilo que amamos, então a mudança real não é só sobre adquirir mais informação, ler mais livros ou ouvir mais palestras. A informação é super importante, claro, mas o objetivo final não é a informação, é a reformação dos nossos amores. É sobre redirecionar os nossos desejos, a nossa sede, para Deus e para o seu reino. E isso, gente, exige muito mais do que estudo. Exige prática, exige um novo conjunto de hábitos. Ok, entendi. A mudança vem da prática, da reformação dos meus amores. Mas como isso funciona no dia a dia? Na prática mesmo. Isso nos leva a uma diferença que é crucial, a diferença entre tentar e treinar. Autores como John Mark Comer e Jerry Bridges fazem uma distinção que é vital. Tentar é o modelo da resolução de ano novo. Sabe como é? Esse ano eu vou ser mais paciente. E aí você depende da pura força de vontade para resistir à tentação no momento em que ela aparece. É exaustivo e, vamos ser sinceros, geralmente falha miseravelmente. Treinar, por outro lado, é o modelo do atleta, do músico. Não se trata só do esforço na hora do jogo ou do show, se trata da disciplina de práticas repetidas, dia após dia, que constroem a capacidade, o músculo, a habilidade. O foco não é só em evitar o mal, mas em proativamente construir o bem, de modo que a escolha certa se torne quase uma segunda natureza, um reflexo. Olhando por essa lente, o discipulado cristão, o processo de seguir a Jesus, é melhor entendido como um aprendizado, como ser um aprendiz. Pensa num aprendiz de um mestre carpinteiro. Ele não aprende a fazer uma cadeira só lendo um manual ou ouvindo o mestre falar. Ele aprende estando junto com o mestre, observando e, o mais importante, fazendo o que o mestre faz. Ele erra, tenta de novo, até que os movimentos se tornem naturais. Ser um discípulo de Jesus é se matricular na escola dele, é adotar as práticas que ele mesmo viveu e ensinou, permitindo que essas práticas, com o tempo, transformem o nosso caráter de dentro para fora. E que práticas são essas? São o que a gente pode chamar de contra-liturgias. Elas são o antídoto para as liturgias seculares do nosso mundo. Cada uma delas combate diretamente uma narrativa da nossa cultura. A prática do sábado, o descanso intencional, nos liberta da tirania da produtividade sem fim. A solitude e o silêncio nos ensinam a ouvir a voz de Deus em meio a uma cultura de barulho constante. A comunidade verdadeira combate a epidemia de individualismo.
A generosidade quebra o poder do consumismo no nosso coração. E a oração nos recentraliza em Deus numa cultura que vive distraída. Elas não são só deveres religiosos. Elas são o treino do nosso coração para amar as coisas certas. E como a gente organiza essas práticas de um jeito que seja sustentável, que funcione na vida real? É aí que entra o antigo conceito monástico de uma regra de vida, que o John Mark Comer tem popularizado bastante. E calma, não se trata de um conjunto de regras legalistas para te prender. Pensa numa treliça que a gente usa para uma videira crescer. A videira precisa da treliça como um suporte, uma estrutura, para crescer de forma saudável e dar frutos. Da mesma forma, uma regra de vida é um plano pessoal, uma estrutura de hábitos intencionais que você escolhe. É a estrutura que apoia o nosso compromisso de seguir Jesus, especialmente naqueles dias em que os nossos sentimentos e a nossa força de vontade estão lá embaixo. É basicamente o nosso plano de treinamento. E isso nos traz de volta ao começo, fechando o ciclo. A verdade nua e crua é esta: a sua vida diária já é uma liturgia. Suas rotinas, seus hábitos, suas práticas, tudo isso já está formando o seu coração, quer você queira, quer não. A grande questão, a pergunta que fica, não é se você está sendo formado. Você está. A pergunta é, por qual reino? Suas práticas diárias te moldam para o reino do consumo, da pressa, do individualismo? Ou elas te moldam para o reino de Deus, um reino de amor, alegria e paz duradouros? A arquitetura do seu coração está sendo construída neste exato momento. A pergunta final é: você está consciente do que está construindo?